Olá, meus queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui, como sempre gosto de fazer, sempre que eu tenho um pouco de tempo disponível, que a gente fala isso, mas a gente sempre tem um tempinho para ler a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, e que eu falo sempre, né, o cristão, o verdadeiro cristão, se ele não lê a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem uma experiência com Deus, porque a Bíblia é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, é quem nos traz, é quem nos conduz à palavra de Deus, né? Certos homens estavam conversando sobre quem vê e quem não vê a Deus, que isso é muito difícil de entender, a pessoa falar que vê a Deus e que não vê, e duvidar, o outro duvidar, isso é normal, mas é uma coisa certa que todos nós podemos ver a Deus. Aí, um certo que se julgava mais sábio que o outro, deu um exemplo. E eu quero que você raciocina comigo e faz uma análise e vê que faz muito sentido o que eles falavam. Certos homens, né, um era cego e o outro era surdo, né? E ali, numa praça, o surdo fazia, né? Ele era surdo, não escutava, mas via tudo, né? E ele fazia um certo malabarismo, né? Ele fazia um certo malabarismo, contava umas piadas e fazia aqueles malabarismos bonitos. E o cego que estava ali, ele não via, mas escutava aquelas piadas que o surdo falava, né? E, e ali ele ficava feliz, se sentia feliz sorrindo, né? E o surdo olhava o cego lá, né? Sorrindo daquilo lá que ele estava fazendo e também se sentia feliz, né? Quer dizer, ele não escutava, mas ele podia ver o cego enxergando ele, né? E o cego que não enxergava, escutava o que ele estava falando. Aí chegou outra pessoa e falou para o cego, né? Ou por que você está rindo tanto se você é cego? Ele falou, eu sou cego, mas eu escuto o que ele está falando. Ele está falando umas coisas engraçadas. E eu posso sorrir. Aí o cara falou assim, né? Aí foi lá e falou pro surdo. Poxa, você é surdo e tá vendo outro sorrir do que você tá falando? Ele falou, é lógico, quer dizer que ele tá me aplaudindo, ele tá sorrindo, ele tá me aplaudindo, é que ele tá gostando, ele tá me aplaudindo. Aí eu chamou os dois e falou assim, escuta bem, você é surdo e você é cego. Poxa, e como que vocês entendem alguma coisa de Deus? Ele falou, oxe, como que nós entendemos alguma coisa de Deus? Porque se você vê a Deus? Ele falou, não, eu não vejo a Deus. Não tem como eu ver a Deus se Deus é Espírito. Ele falou, o cego também não vê a luz do dia, mas ele acredita que há o sol, e acredita que há a lua, e acredita no tudo que existe no mundo, que se fala do mundo. Então eu vejo a Deus em tudo isso. Eu sei que nos meus sonhos eu posso sonhar e ver as coisas do mundo. Então eu posso ver a Deus nisso. Aí o surdo falou, eu também não escuto,
bem as coisas. Por exemplo, eu não escuto. Se eu for na pregação na igreja, eu não vou escutar nada. Mas eu posso acompanhar pela Bíblia e ver que Deus está falando comigo. Ali também eu posso ver Deus. Aí chegou à conclusão, né? Que o surdo e o cego, eles têm muito em comum. Não precisa enxergar para ver a Deus, porque na realidade Deus é espírito. Ninguém vai ver Deus. Deus é um espírito. Por isso que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E o surdo que não escuta, ele não vai escutar Deus falando com ele, porque Deus não vai falar para nós escutar. Deus fala conosco através da sua palavra, que é a Bíblia. E como ele lê a Bíblia, Deus fala com ele e ele pode ver Deus também através do que Deus fala com ele nas mensagens escritas. Então, se você for analisar bem e chegar à conclusão que tanto cego como surdo, como aquele que tem a melhor visão do mundo, Deus fala com todo mundo. Agora, quem escuta e quem vê são poucos, são muitos poucos. Que você escuta o que Deus fala, você escuta com seu coração. Você não escuta pelo ouvido, você não enxerga pelos olhos, não. Os olhos da alma, ela fala por si. Os olhos do entendimento, quer dizer, se você não tem entendimento, você não vê a Deus nunca. Porque Deus nos faz entender tudo o que nós precisamos dele. Ele nos faz entender que há certas coisas na vida que a gente pode comentar, a gente pode falar, mas no final de tudo, nós temos que chegar a ele para resolver tudo. Que só aos olhos humanos, só na conversa humana, a gente não chega até lá. Quer dizer, aí entra onde que Deus coloca o entendimento na pessoa ou no ser humano. Você está cansado de lutar sozinho? Busque em Deus. Veja bem, todo mundo sabe, até quem nunca leu a Bíblia, já ouviu falar de tudo que Jó passou, né? E, no entanto, Jó não desistiu. Porque ele sabia, ele ia desistir, ele ia se apegar com quem? Com o homem. O que o homem podia fazer por ele? Nada. Veja bem o que Jó falou aqui, né? Para os seus amigos que aconselhavam ele, né? Para ele tentar alguma maneira de sair daquela situação. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quer dizer, eu já sabia que ele estava certo. Era o que ele falava para os amigos seus. Eu sei que Deus pode tudo. Tudo Deus pode. E se ele quiser fazer, ninguém vai impedir. Ou seja, me curar, ou seja, não curar, a decisão dele. Ninguém vai impedir, vai mudar essa história. Só Deus pode fazer isso. O homem não pode fazer isso. Então Jó sabia. Olha, como o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora vem aos meus olhos. Quer dizer, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi, mas agora vem aos meus olhos. Quer dizer, que agora está na presença dele, ele está conseguindo ver aquilo que ele antigamente só ouvia. Que foi quando Deus restaurou tudo que Jó tinha.
que ele falava, como eu disse aqui na outra palavra, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Isso estava na onde? Estava no coração de Jó. Ele via isso, ele enxergava isso, ele ouvia falar isso. E ouvia aqui de quem? De Deus. Quer dizer que se Deus quisesse curar ele, ninguém ia impedir. Ninguém poderia impedir que Deus fizesse aquilo. Como Deus quis restaurar ele, até mais do que ele já tinha, do que ele já possuía, Deus restaurou e fez na vida de Jó. Aí, o que Jó disse aqui, olha, como ouvidos, meus ouvidos, ouvi, mas agora quer dizer, naquela hora, ele presenciava aquilo, ele estava vendo a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, na frente de Deus, restaurando ele em tudo que ele tinha perdido. Então está aí uma das coisas que aos olhos humanos a pessoa pode falar, não tem nem condições de que isso aconteça, mas para Deus não existe. Aos nossos olhos, muitas coisas que a gente pretende fazer ou que gostaria de fazer, aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, a gente acha muito difícil. Mas para Deus, simplesmente isso é um nada. Gente, quem criou o céu e a terra, quem pegou a água do mar com a palma das suas mãos, o que é fazer igual diz o caso, né? Curar uma pessoa, sarar uma pessoa, mudar a vida de uma pessoa. A gente vê, às vezes, tem gente que não acredita, mas eu acredito e conheço gente assim, né? Que tinha uma vida maluca, uma vida do crime, de vida da prostituição, do mundão aí infernal, e se tornaram grandes homens de Deus. Por quê? Porque ele vai até onde Deus quer, não adianta. Para Deus não tem valente, para Deus não tem medroso. Para Deus qualquer um é um. E o que Deus, como diz aqui, quem é que vai impedir que Deus faça alguma coisa? Quem no mundo vai impedir? Ninguém pode impedir. Tanto para um lado como para o outro. Se Deus quiser te ajudar, ninguém vai impedir. Se Deus não quiser te ajudar, ninguém vai mudar a história. Vai fazer que ele faça alguma coisa para você. Não, não vai. Então é simples da gente entender e compreender. E quem pode fazer tudo isso, assim, para que Deus tenha um olhar diferente para nós, somos nós mesmos. É nós que chamamos a atenção de Deus. Não é Deus que chama a nossa atenção. Nós que chamamos a atenção de Deus. Deus precisa de nós? Não. Eu considero que não. Ele ama todos nós. Isso sim. Eu sei que ele ama. Né? E é lógico que aí é que você tem que chamar a atenção dele. E você chama a atenção de Deus o quê? Pedindo as coisas que você precisa, tendo comunhão com ele, falar com ele a qualquer momento, sem restrição de horário, de lugar onde você esteja. Eu falo com Deus no meu trabalho, eu falo com Deus em casa, eu falo com Deus às vezes a mulher que até dormindo, eu converso com ele. Para mim eu acho normal e é ótimo que isso aconteça. Pelo menos o meu coração está ligado a ele, não está ligado a tantas coisas perdidas que tem por aí. Então, meus queridos, é isso que eu queria dizer para vocês, que é uma experiência que vale a pena qualquer um de nós tentar. É uma experiência que, eu vou ser sincero com você, eu não sei, cada um é cada um, não sou eu que vou mudar a vida de ninguém, mas no coração da pessoa fica aquilo que quem tem uma comunhão com Deus, uma comunhão sincera, ele não consegue ficar sem falar com Deus. Ele não consegue. Eu falo com Deus no deitar, no levantar,
A hora que eu saio para trabalhar, a hora que eu chego do trabalho, eu tenho que falar com ele. Eu tenho que falar porque a minha vida é totalmente dependente dele. A hora que ele quiser me tirar, eu não posso fazer nada. Então, eu tenho que estar ligado com ele. Eu tenho que estar ligado com ele dia e noite, onde quer que eu esteja, porque a hora que ele quiser me levar, ele não vai olhar onde que eu estou. Ele vai levar e acabou, né? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou começar a gravar umas lives aí pro YouTube. Vou começar a gente fazer uma palestra, pelo menos dia sim, dia não, com vocês. E espero que vocês aí dão uma forcinha aí, né? E me siga no meu canal lá do YouTube. E faça seus comentários. Se eu estou certo, se eu estou errado, se você gosta desse tipo de conteúdo ou não. Porque é importante e vai ajudar a gente, tá? Tem muita gente precisando e tem muita gente que gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Quem tem chance de ouvir, quem pode e quem gosta, deva ouvir e principalmente seguir, porque você ouvir e não colocar em prática não importa. Tem que colocar em prática aquilo que você sente no seu coração. O dia que você